Nossa reportagem, a CCJ do Senado pode votar amanhã as novas regras para impeachment de ministros do STF. Janaína Camelo com mais informações. Seria uma resposta à decisão recente de Gilmar Mendes. Tudo bem, Janaína? Bem-vinda. Muito boa noite para você, Tiago. É isso mesmo, é um dos projetos que foram apresentados de última hora ali no Congresso, resgatados, ressuscitados, projetos que estavam ali parados, em resposta à decisão do ministro Gilmar Mendes, da semana passada, que determinou que apenas o Procurador-Geral da República pode fazer um pedido de impeachment contra o ministro do STF. E ali alterando a lei do impeachment, que até então estabelecia que qualquer cidadão pode fazer esse tipo de denúncia. Então, esse relatório desse projeto de lei do impeachment, que era um projeto que estava parado desde 2023 e agora ele foi resgatado, fazendo essas alterações também na lei do impeachment. O parecer desse projeto vai ser lido, vai ser apresentado pelo senador Everton Rocha, que é o relator, e já está no primeiro item da pauta da sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado de amanhã. Se aprovado, já vai direto para o plenário, Tiago, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer esperar o julgamento aqui no STF sobre a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, Porque lembrando que essa liminar do ministro, ela vai ser colocada para ser referendada em julgamento virtual que começa sexta-feira agora. Então, o presidente Davi Alcolumbre pretende colocar, dependendo de como foi esse julgamento, pretende colocar esse PL, caso aprovado ali na CCJ, para ser votado no plenário do Senado na semana que vem. E aí esse parecer do senador Everton Rocha mantém a garantia do cidadão de apresentar a denúncia contra o ministro do STF, contrariando ali o que já foi decidido em liminar do ministro Gilmar Mendes. Inclui também, para quem pode apresentar essa denúncia, a OAB, partidos políticos e também entidades de classe. E também estabelece que em um prazo de 15 dias, no máximo, um pedido desse deve ser analisado pelo Senado. Isso para evitar ali que sejam acumulados, pedidos de abertura de processo de impeachment, como acontece hoje, porque recentemente vários pedidos foram apresentados ali no Senado, quem cabe ali julgar e fazer o processo ali de impeachment do ministro do STF, e boa parte desses pedidos contra apenas um ministro, que é o ministro Alexandre de Moraes. Tiago. Bom, a Janaína Camelo acompanha. Amanhã, inclusive, estaremos de olho nessa possibilidade, talvez um revide ao Supremo Tribunal Federal. Você volta daqui a pouquinho, Janaína. Vou chamar a Denise Campos de Toledo e o Cristiano Vilela, que também quer falar sobre esse tema. Ô Denise, claro que é uma troca de moedas nesse caso, Tira de um lado e dá no outro. Mas no final das contas, Thiago, pode haver alguma mudança nesse projeto em termos de legislação que melhore a condição de julgamento, de encaminhamento de processos de impeachment referentes a ministros do STF, agora com legislação, com definição desse projeto pelo Congresso. Porque eles falam, por exemplo, que não poderia avançar o processo de impeachment, esse projeto que pode ser votado pelo Senado, com maioria simples. Então, haveria necessidade de 2/3 dos senadores para votar. E aí se evitaria uma manobra política maior, com alvos específicos, que era, na verdade, o grande temor de Gilmar Mendes, que ele quis antecipar, que essa mobilização toda que se vê do lado da direita para tentar fazer o máximo de senadores possível para formar uma maioria, tendo entre os objetivos já levar adiante processos de impeachment que estão parados, que dependem de uma decisão para seguirem adiante para votação, para discussões no Congresso, no Senado, do presidente do Senado. Isso nunca aconteceu. Então, Gilmar Mendes quis se antecipar, ele estava, na verdade, legislando em causa própria, em defesa dos ministros, mas, no final, o projeto em tramitação no Senado pode estabelecer as regras, atualizar essa legislação e permitir que haja esse equilíbrio maior de forças, evitando novos embates, talvez. Ô, Vilela, falando, claro, sobre hipóteses, se o Senado aprovar isso daí, aí o Congresso como um todo aprova, o Supremo pode derrubar essa matéria? Pois é, Tiago. Como qualquer lei que vá ser aprovada, no caso pelo Parlamento, pode ser objeto de um outro questionamento no Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade. E aí podemos ter novamente o Supremo Tribunal Federal entrando em campo e aí deliberando sobre uma matéria em relação à qual ele tem total interesse. O imbróglio político, ele vai ficar ainda maior.
Eu vejo que, nesse sentido, é muito mais interessante que os bombeiros de plantão venham, de alguma forma, a dar condições para que esse texto seja votado como um terços, como um meio do caminho, que, de alguma forma, protege mais o trabalho a ser feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e, por outro lado, não deixa realmente aquela blindagem toda que foi feita a partir da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. Então, me parece que é um texto bastante razoável, bastante ponderado e que deverá ser aprovado nos próximos dias.